Boa noite. Mais uma noite estamos aqui iniciando a live, onde estaremos compartilhando mais uma vez com os irmãos, com as irmãs e com todos aqueles que disponibilizaram a ouvir sobre a palavra de Deus e fazer conosco um louvor e adoração. Eu te convido nessa noite. A palavra de Deus nos diz no Salmo 24, que do Senhor é a terra, a plenitude dela, o mundo, todos que nele habitam. Salmo 20, versículo 7, a palavra de Deus nos diz que uns confiam em carro, outros em cavalo, mas o salmista disse: mas eu faço menção do nome do Senhor. Quero te dizer nessa noite que Deus não falha para com o compromisso dele. Se Ele marcou um encontro com você, Ele está aqui e Ele vai nos usar para te falar e Ele vai usar você para ouvir e entender a palavra de Deus. E hoje, nesse terceiro dia de 15 dias que estaremos ministrando sobre a palavra de Deus, estaremos falando sobre a intimidade com Deus. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, tua paz gozarei. Aleluias. Nessa noite queríamos estar convidando você a estar participando conosco desse culto, dessa ministração da palavra, que você possa estar aí com os ouvidos sensíveis a ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, através do servo de Deus. Aleluia. Quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, faça
amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Deus, assim sou eu. Tu és oleiro, barro sou eu. Quebra e transforma até que em mim tua vontade se cumpra em mim. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Aleluias, te adoramos, Senhor. Bendito seja o teu nome para todo sempre, Pai. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Seja honra,
pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Aleluias, adoramos a ti, Senhor. Bendito seja o teu nome, glorificado e exaltado seja o Senhor para todo sempre. Pois digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória, o louvor e também a adoração. Bendizemos a Ti para todo sempre. Você que está aí ouvindo nessa noite a palavra de Deus, temos orado, estamos orando por vocês, muitos pediram oração ontem, e que Deus possa estar respondendo a você, e liberando para você o teu milagre, a tua cura. Eu creio que muitos de vocês que pediram oração, vocês vão poder testemunhar daquilo que Deus fizera na sua vida. Amém? Tudo para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Pois só a Ele seja dada a honra, a glória, o louvor e a adoração. E nessa noite, você que tem a Bíblia e está de posse da Bíblia aí, ou está pelo internet, ou pelo celular, eu convido você a abrir a Santa Palavra de Deus aí, em 1 Timóteo, capítulo 1, e o versículo 5. Nós vamos estar nessa noite falando a respeito de intimidade para com Deus. Você e eu, nós fomos feitos para termos intimidade para com Deus. A palavra de Deus nos diz assim: ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Eu queria que você aí, do outro lado, repetisse após mim. Precisamos ter um coração puro. Precisamos ter uma consciência boa e uma fé sem hipocrisia. Amém? Pode fechar a Bíblia, fica à vontade para ouvir e vai dando um sinal para nós aí a respeito de como tá o som, como tá a imagem, como as coisas estão aí, se a internet está atendendo, se as coisas estão funcionando bem. Amém? Tudo para a gente situar. A palavra de Deus, ela está nos falando que nós temos que ter uma fé sem hipocrisia. Nós falamos no primeiro dia sobre fé, nós falamos ontem sobre cura da alma um pouco, demos uma explanada, e hoje falaremos sobre intimidade com Deus. E intimidade com Deus não é para qualquer um. E que bom que nós não somos qualquer um. Eu quero lhes dizer que Deus, o primeiro homem que Deus fez, chamado ele Adão,
Foi um homem que todo final de tarde Deus ia lá para ter intimidade para com Adão, conversar com Adão, conversar, bater um papo, uma conversa sarada, uma conversa sadia, porque até então, homem esse que Deus fizera segundo a semelhança dele, conforme a imagem dele. Porque Deus diz em Gênesis que façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o homem, enquanto imagem e semelhança de Deus, ele tinha intimidade com Deus. Ele era um homem inocente, um homem que até então, inofensivo, um homem que até então obediente, porque tudo que Deus fez, Deus colocara na mão de Adão para Adão tomar conta ali naquele jardim do Éden, um homem que Deus colocou na responsabilidade dele de colocar nome aos animais. E nessa noite eu quero te dizer que ter intimidade com Deus não é difícil. O difícil é manter a intimidade com Deus. Adão, enquanto teve intimidade com Deus, Adão era a imagem e semelhança de Deus. Deus fez o homem para ser igualzinho a ele e para ter intimidade com ele. Mas a situação ali naquele jardim do Éden, e quando Deus viu aquele homem só, e Deus, na grande misericórdia dele, no amor dele, Deus decidiu fazer uma mulher para ser uma auxiliadora idônea, para caminhar com ele. Aí ele já preferiu ter mais a conversa com a mulher do que com Deus, ter uma maior aproximação, uma maior intimidade com a mulher do que com Deus. E assim, porque todo homem, quando está na presença de Deus, é um homem que busca a santificação. Mas quando o homem começa a afastar de Deus, ele começa a errar, a pecar. E é sobre isso que nós queremos falar, porque o difícil é manter a intimidade com Deus. Manter uma vida com Deus em um mundo tão sujo como está hoje, tão imundo como está hoje, não é fácil. Isso não é para qualquer um. Isso não é para qualquer uma, porque todos nós somos sujeitos a erros, todos nós somos sujeitos a falhar. Mas quando nós seguimos a Bíblia, quando nós seguimos a palavra de Deus, não tem como você falhar, não tem como você errar e não tem como você fracassar. Então eu queria compartilhar e quero compartilhar com vocês que estão disponibilizados a estar nos ouvindo, 3 pontos que me chamam a atenção aqui para um homem, uma mulher ter intimidade com Deus. Nesse versículo único que lemos aqui. E um deles está aqui dizendo, que é o primeiro deles, está falando a respeito de um coração puro. O segundo, uma consciência boa. E o terceiro, uma fé sem hipocrisia, uma fé não fingida. Se você perdeu a intimidade com Deus, nessa noite eu quero profetizar na tua vida que você vai ter intimidade com Deus. Se você nunca teve intimidade com Deus, eu quero profetizar na tua vida que você vai ter intimidade com Deus. E se você tem intimidade com Deus, eu quero profetizar na tua vida que você vai manter a intimidade com Deus. E esse primeiro ponto que me chama a atenção é um coração puro. Por que um coração puro? Porque a Bíblia, ela nos diz que somente os limpos de coração verão a Deus.
Então, nós precisamos ter um coração puro, precisamos ter um coração de criança, pois a criança não tem maldade, não tem malícia. E nessa noite eu convido a você a limpar o seu coração do ódio, do rancor, da amargura, da tristeza, da falta de amor, do ressentimento. Você limpar o teu coração, para o seu coração estar puro e Deus possa encher o teu coração de amor. A palavra de Deus nos diz que a boca fala o que está cheio o coração. E nós entendemos que o coração é um órgão vital para o corpo. Limpe o seu coração. O diabo sempre vai usar pessoas para sujar o teu coração. Não deixe. Não deixe. O diabo muitas das vezes vai usar situações para sujar o teu coração. Porque ele não quer que você tenha um encontro com Deus, ele não quer que você tenha uma intimidade com Deus. Então ele quer ocupar você com tantas coisas para impedir você de ter intimidade com Deus, de ter uma aproximação para com Deus. Ele vai colocar tantas coisas, tantos obstáculos, tantas situações ele vai fazer como levante contra a tua vida, para você não ter força até mesmo para buscar intimidade com Deus. Quando você mantém o seu coração limpo, que é o primeiro passo que estamos aqui a falar com você, você dá o primeiro passo para ter uma intimidade com Deus. E nessa noite eu te convido, tira tudo que tem amargurado o teu coração. Tira tudo que muitas das vezes tem levado você a ter um coração até que não tem facilidade a perdoar ou até mesmo a pedir perdão. Mas busque com toda a sua força intimidade com Deus, porque Adão perdeu lá no Jardim do Éden, mas Jesus veio resgatar isso ao meu e o teu coração. E se nós limpar o nosso coração, encher o nosso coração das coisas de Deus, da palavra de Deus, do que Deus tem falado, do que Deus tem nos orientado, do que Deus tem nos direcionado, nós vamos estar tendo intimidade com Deus. O segundo ponto que me chama a atenção é esse versículo que lemos no capítulo 1 de 1 Timóteo, do capítulo 1, versículo 5, é a boa consciência. Além de nós termos um bom coração, temos que ter a boa consciência. Eu quero te dizer nessa noite que quem nos acusa é o nosso adversário, é o adversário de Deus. E ele tem nome, é o diabo. Ele é o acusador. Ele vai pegar suas falhas, por menores que sejam, e vai transformá-las em grandes falhas. Ele quer colocar você em situações que você vai ter nem força para buscar intimidade com Deus. E ele, em cima dessa situação, ele vai te acusar. Ele vai falar para você, você está louvando a Deus, você está adorando a Deus, você está buscando a Deus, mas ontem, você lembra? Que aquilo que você fez, aquilo que eu fiz você fazer, aquela mentira que você falou, mesmo que você falou por brincadeira, eu brinco, mas o Deus que você serve não brinca. E hoje você está aí, então ele vem com essa artimanha de querer acusar para que você não tenha um encontro com Deus, para que você não tenha intimidade com Deus, para que você até mesmo sinta vergonha de ler a palavra de Deus, vergonha de orar, vergonha de falar de Deus. Ele vai querer te acusar. Por isso é importantíssimo termos uma boa consciência. Ele vai até chegar perto de você e falar, você estava louvando, você estava adorando,
Será que você tem mesmo o Espírito Santo? Deixa eu te falar nessa noite, você que está me ouvindo. 1 Coríntios 3,16, Paulo escreve: vocês são templo e a morada do Espírito Santo. Não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo? Você é templo, você é morada, você é casa do Espírito Santo. Mas o diabo, ele vai querer acusar você. E vai até mesmo deixar você se questionando. Será que eu tenho mesmo o Espírito Santo? Nós temos o Espírito Santo. Põe a mão no teu coração e fala: eu tenho o Espírito Santo. Amém, queridos? Então não deixa o adversário te acusar. Procura fazer de tudo para que ele não ache defeito ou falha. Ainda que temos defeito, temos falha. Mas faça de tudo para que ele não encontre êxito para poder acusar você. Quando você faz isso, você afasta do mundo. Ou seja, e é por isso que eu estou lhes dizendo que nós temos que manter a boa consciência, nós temos que manter o coração puro, nós temos que manter a boa consciência. E quando nós conseguimos fazer isso, nós afastamos do mundo, nós afastamos do pecado, você passa a praticar, você passa a obedecer a palavra de Deus. Nós temos um exemplo na palavra de Deus que está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19 e 20. Fala de Himeneu e de Alexandre. Não manteram a fé. E eu quero te perguntar nessa noite, será que nós temos mantido a fé? Será que você que está me ouvindo tem mantido a fé? Porque Himeneu e Alexandre, eles não manteram a fé, eles rejeitaram a fé, eles rejeitaram a boa consciência. Se você ler lá no versículo 20 de 1 Timóteo, você vai ver que eles rejeitaram a boa consciência. E por eles terem rejeitado, eles afundaram, eles naufragaram. Você vai ler sobre Himeneu, sobre Alexandre, você vai ver que eles afundaram, eles naufragaram, eles caíram. Quem foi Himeneu? Vê se... Eu vou falar um pouco sobre Himeneu e vou falar sobre Alexandre. Vê se temos algumas características, se temos algumas coisas, alguns pontos que identifica com esses homens. Ele era um homem que tinha fé, um homem que estava no meio do povo de Deus. Mas ele entendeu que não adiantava mais viver de acordo com o que estava escrito, de acordo com o que Deus ordenou. Ele criou uma teoria bíblica. Passou a viver de acordo com a teoria que ele criou. Por isso ele afundou. Por isso que eu e você precisamos fazer de tudo para ter o coração puro e para ter a boa consciência e manter. Porque a boa consciência ali na vida de Himeneu, ela foi neutralizada, ela foi cauterizada. Quantos a palavra de Deus já não fala tão profundo mais, porque já está cauterizado? Quantos a palavra de Deus já não fala profundo mais, porque devido criar a sua teoria bíblica, já não está mais vivendo de acordo com o que a palavra nos ensina. Então neutralizou. Ele deixou de fazer a vontade de Deus. Quantos nos dias de hoje? Quem sabe você que está aí do outro lado me ouvindo, tem deixado de fazer a vontade de Deus, porque fácil é orar. A oração que Jesus ensinou aos discípulos, Pai nosso que está no céu, e falar, faça a tua vontade e não a minha.
Faz a vontade do Senhor aqui na terra, como ela é feita aí no céu. Qual que é a vontade de Deus lá no céu? Ele fazer ela aqui na terra. Mas quantos já quer fazer a sua própria vontade? Ele deixou de fazer a vontade de Deus e passou a fazer a vontade própria. Quantos se acham enquanto pensam ser ele dono até mesmo da própria vida? Faz o que bem quer. Mesmo compreendendo a palavra de Deus, mas já está cauterizada. Que a palavra de Deus diz que aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Mas, de repente, já está tão cauterizado, já neutralizou, que já não tem mais esse fundamento, já não tem mais essa profundidade, essa palavra não atinge o profundo do coração mais, porque já não está mais com o coração puro, já não está mais com a consciência boa. Quem foi Alexandre? Alexandre foi um empresário da época, que achava que por ele ter o poder aquisitivo melhor, ele não precisava mais ser representado. E quantos, nos dias de hoje, acham que estão com poder aquisitivo melhor e se acham assim? Já começa a esquecer. A gente conhece muitas pessoas que até pedem para orar por um emprego. Oramos para um emprego, consegue um emprego, cresce, mas aí, daí a pouco a palavra já não começa a fazer sentido, já começam a largar de lado, já não deixa a boa consciência ser boa consciência, já não deixa o coração ser puro, e aí começa a querer viver de acordo com o querer dele, com a vontade dele. Quantos se acham assim? Porque na cabeça de Alexandre, ele tinha que ser tratado de uma maneira diferente. Quantos no meio do povo de Deus, no meio dos filhos de Deus, no meio da igreja de Deus, acham que tem que receber um tratamento diferente? Porque às vezes se um irmão, se um pastor ou se um líder não cumprimenta, acha que tem algo errado, já até pensa em largar de lado, porque não está com o coração puro, porque não está com a boa consciência. Rejeitou a boa consciência. Alexandre rejeitou, Alexandre deixou de obedecer a palavra. E eu quero te dizer nessa noite, mantenha a tua boa consciência, mantenha a sua consciência boa, limpa, para ter sim esse coração puro. E eu quero te dizer que o terceiro ponto é a fé sem hipocrisia. É a fé não fingida. A fé que agrada a Deus. É a fé sincera. 2 homens subiram ao monte para orar. Um começou a falar de si para si. E ele começou: eu te louvo, eu te adoro, Senhor, porque eu não sou indouto, porque eu não sou ladrão como aquele é, porque isso, por aqui, aquilo, porque eu não toco o dízimo como ele toca, porque eu não faço isso, porque eu não faço aquilo, não faço aquilo outro. E ele começou a falar de si para si. Essa fé fingida, Deus não agrada. Deus não quer saber dessa fé. Enquanto o outro homem vai orar, e ele diz para Deus: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um pecador, sou um miserável. Por causa da sinceridade desse outro homem, Deus atende. E esse homem foi atendido. Deus prefere uma prostituta sincera. Deus prefere um ladrão sincero.
Deus prefere um pecador sincero. Deus prefere um endemoniado sincero do que aquele que diz de Deus, mas é fingido. E quantos nos dias de hoje tem falado, tem dito a respeito da palavra de Deus? É como se estivesse usando uma máscara, porque para falar de Deus, fala de Deus, que é uma maravilha. Mas não tem vida nenhuma para com Deus. E nós não podemos ser assim. Porque eu e você, nós enganamos o mundo inteiro. Mas nenhum de nós engana Deus. Deus sabe todas as coisas. O Salmo 139, o salmista escreve que ele sonda a mente e sonda o coração. Então ele sabe o que está na mente e também o que está no coração. E nós precisamos ter, sim, essa boa consciência. Precisamos ter, sim, o coração puro. E precisamos ter essa fé não fingida, sem hipocrisia. Aí nós conseguimos nos aproximar cada vez mais de Deus. Deus, se Ele marcou um encontro com você, Ele não falha. Muitas das vezes nós marcamos o encontro e falhamos. Porque ainda não temos um coração puro, não temos uma boa consciência. E não temos uma fé sincera. E nós precisamos, como filhos de Deus, como servos de Deus, como seguidores de Jesus Cristo, ter um coração limpo. Porque um coração que está limpo, ele tem como limpar qualquer coração. Uma casa limpa dá gosto de entrar nela, de estar nela. E o Espírito Santo mora dentro de você, o Espírito Santo habita dentro de você, ele quer sentir prazer em morar em você. Para isso, limpa o coração, tenha essa boa consciência e tenha uma fé não fingida. Eu quero te dizer nessa noite que, sendo o diabo o acusador, ele vai sempre procurar algo para nos acusar. E nós precisamos ser um exemplo para nós na Bíblia, na palavra de Deus. É Davi. Davi pecou, Davi errou, Davi atropelou, Davi matou. Mas a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E até hoje está escrito na palavra de Deus que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque sendo ele falho, como eu sou falho, você é falho. Sendo ele um que errou, como eu erro, você erra. Ele se humilhou perante Deus, arrependeu e ele falou para Deus: Senhor, não foi o povo que errou, foi eu que errei. E essa sinceridade é que Deus quer de mim e que Deus espera de você. Porque qualquer brechadinha que nós dermos para o inimigo usar da artimanha dele para nos querer afastar de Deus, porque é isso que ele quer afastar você de Deus, ele quer afastar eu de Deus, ele quer afastar todos aqueles que estão na igreja servindo a ele. O inimigo quer afastar. Por isso, deixa Deus trabalhar em teu coração. Deixa Deus trabalhar em tua consciência e tenha uma fé não fingida. Esse que conseguir fazer isso, eu conseguindo, você conseguindo, pode ter certeza, nós aproximamos cada vez mais de Deus. Cada vez mais de Deus. E aí nós vamos ter intimidade, porque intimidade adquire-se através da aproximação. Da aproximação. E aí nós temos força para orar, aí nós temos força para ler a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, porque nós não vamos ter vergonha,
nós não temos nada que nos envergonha para o inimigo vir trabalhar em nós e querer nos afastar, impedir nós de encontrar com Deus. Aí nós vamos dentro da palavra de Deus. Numa das ministrações que eu estou fazendo, né? Algumas lives, estou fazendo algumas passagens, falando sobre algumas passagens bíblicas, eu disse que o grande tesouro é Jesus Cristo e a grande pérola somos nós. E nós somos uma pérola de grande valor. O nosso valor é um valor incomparável porque Jesus pagou com o sangue dele e não tem nada nesse mundo e não tem nada no céu que pague o sangue de Jesus derramado naquela cruz por mim e por você. Por isso nós precisamos buscar essa intimidade com Deus. Eu quero te dizer, para encerrar, que devido a muitas coisas que o inimigo levanta, e nós sabemos que Efésios 6,12, a Bíblia diz que a luta não é com sangue e carne, é contra a potestade, principado e dominadores. E eles agem nas regiões celestes, onde nós não vimos, nós não estamos vendo. Nós vivemos aqui na terra, nesse mundo. Mas nós cremos num Deus invisível. Nós cremos num Deus que criou tudo e todas as coisas. E nós cremos no nome de Jesus e no sangue de Jesus. Por isso nós temos que buscar essa intimidade. Porque eu me lembro de uma história de que um pastor foi chamado para fazer uma libertação. E ele foi nessa casa fazer a libertação. E ele estava jejuando, ele estava consagrando ao Senhor, e ele foi, devido ao chamado, ele foi lá para poder libertar essa moça. Só que no meio do caminho, a fome apertou, e ele, com um pouco de dor de cabeça, porque não tinha comido nada desde cedo, e já era tardinha, já o pôr do sol, ele, ao caminhar até aquela casa, ele deparou com uns romanos do lado de fora de um muro, mas o pé do romano estava dentro da casa, mas os romanos estavam fora do muro, na rua. E ele, com aquela fome, ele foi lá e pegou aquele romano. E quando ele pegou aquele romano e comeu, e foi lá para casa para fazer a libertação em nome de Jesus. E quando chegou lá, que ele está fazendo a libertação, o demônio falou na boca daquela moça: você está querendo me expulsar, ô ladrão de romano? Está vendo como é que o inimigo tem as artimanhas dele, as suas dele? Ele não é cego, ele enxerga. Nós não vemos ele, mas ele está nos vendo. Por isso ele faz de tudo para impedir você de ter intimidade. Mas nós temos que ter a sabedoria e ter a consciência boa. Porque se esse pastor tivesse uma consciência ruim, se esse pastor fosse um homem que não tivesse um coração puro e não tivesse uma fé fingida, não tivesse uma fé boa, uma fé sincera, uma fé que agrada a Deus, ele ia ficar envergonhado. Mas na mesma hora, ele falou: tá certo, meu Deus, eu não podia ter comido aquele romano. Para mim comer, eu tinha que pedir o dono daquela casa onde aquele pé estava plantado. Me perdoa, Deus. Eu, tendo a oportunidade, eu vou na casa onde estava esse pé do romano e vou pedir perdão para aquela família. Mas que esse demônio não vai ficar, nessa moça não vai ficar. Em nome de Jesus, sai e vai embora. E ele teve que sair, e ele foi embora. Olha o coração puro do homem, a boa consciência e a fé sincera. E um homem que, quando a gente tem um coração puro, a gente pede perdão não somente a Deus, mas a todos aqueles aos quais nós temos errado. E muitos são aqueles que erram contra nós. Muitos são aqueles que nós também
erramos contra eles. Agora, que Deus possa ter trabalhado com você nessa noite. Falar ao teu coração, ao teu espírito, para que você entenda que você precisa ter um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida, uma fé sem hipocrisia. Eu agradeço todos vocês que ficaram aí ouvindo. E agora eu quero encerrar orando por você. E amanhã estaremos nesse mesmo horário. Se você está gostando, está agradando, vocês vai aí falando com a gente o que precisa melhorar, que nós estamos começando e nós precisamos da ajuda de vocês e também da compreensão de vocês. Amém? E nós estamos aqui, vocês vão mandando aí se está ficando bom, como é que está, se vocês estão gostando, se não está, se precisa melhorar alguma coisa, nos ajuda aí, que nós precisamos disso. Amém? Manda aí no link se está gostando, manda aí os comentários, compartilha aí com as pessoas que você ama e que com certeza até o 15º dia Deus vai continuar falando. Se até hoje Deus não falou, Deus vai falar. E se Deus já falou, Ele vai continuar a falar. Amém? Amanhã estaremos aqui e nós colocaremos o tema de amanhã e aí vocês vão participando conosco para nós. Nós queremos que muita gente possa ouvir a palavra de Deus e participar. Amém? Vai ter um dia que nós vamos fazer um culto, nós participando, vocês mandando e nós orando, e vocês mandando e nós orando. Amém, queridos? Mas fecha os teus olhos agora e eu estarei orando por você. Pai querido, graças damos ao Senhor, porque nessa noite nós louvamos, adoramos ao Senhor. Mas nós queremos, Pai, sim ser aquele verdadeiro adorador que o Senhor procura. João 4, o Senhor nos fala isso. A partir do versículo 23, a tua palavra diz que a hora é esta e ela já chegou em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Porque são os tais que o Pai procura. Deus é espírito e Ele importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pai, nós falamos um pouco sobre a intimidade com o Senhor. Sobre 3 pontos. E nós sabemos que tem infinitos pontos, porque o Senhor é um Deus infinito. O Senhor não é só 2, 3 pontos que as pessoas vão ter intimidade com o Senhor. São muitos. Mas aqueles pontos que eu não falei, Pai, o Teu Espírito Santo, na liberdade do Senhor, e na liberdade que esse meu irmão, essa minha irmã, que está do outro lado ao ouvir, meu Pai, que o Senhor mesmo possa falar em outras áreas, em outros pontos. Meu Deus, glorifique e exalta Jesus. A tua palavra diz em Lucas 10:19 que eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do mal. Meu Deus, eu quero te pedir que se tem alguém, Pai, nesse exato momento com algum problema no casamento, restaure esse casamento, Deus. Em nome de Jesus. Meu Deus querido, se tem alguém enfermo, não sei a enfermidade, se é problema no sangue, se é problema na cabeça, se é algum tipo de inflamação, Pai querido, em nome de Jesus, opera um milagre lá. Esse que está, quem sabe, ouvindo nesse momento, Pai, com a dor de cabeça, com a enxaqueca, com dor nos olhos, meu Deus, dor nas pernas, nos ossos, no corpo, na coluna, entra lá, meu Pai, e faz o milagre a glorificar e a exaltar a Cristo. Pai querido, se tem alguém com um problema de câncer, entra lá, Pai, porque eu creio no Deus que cura dor de barriga, eu creio no Deus que cura dor de cabeça, eu creio no Deus que cura dor nos ossos, e eu creio também no Deus que cura câncer. Senhor, manifesta lá o teu poder, porque Jesus, Ele ressuscitou mortos, o Senhor ressuscitou mortos, Jesus ressuscitou da morte. Meu Pai, Ele tem poder, Ele continua todo poderoso. Então, glorifique e exalta a Cristo lá, Pai. Entra nessa casa agora. Faz, Senhor, com que a união, aonde está tendo divisão, que haja união. Sim, meu Deus. Aonde está havendo falta de amor, que haja o amor. Meu Deus, que o Senhor possa operar, segundo a tua grandeza, as maravilhas do Senhor. Vai curando a dor de barriga, a enxaqueca, a dor de cabeça. Vai curando, Senhor. Vai curando. Vai manifestando o teu poder. Entra nesses rins agora com a vida de Cristo. E faz o milagre. Transforma, Deus.
e que o teu servo, a tua serva possa testemunhar. Trabalha, Senhor. Meu Deus, vai queimando todo espírito que causa leucemia, todo espírito que causa essa leucemia vai sendo queimado, destruído agora. Senhor da glória, opera no fígado agora, opera no intestino, opera no coração, no estômago, Senhor. Vai lá manifestando o teu poder, toda a hérnia de disco vai sendo queimada, destruído, todo bico papagaio vai sendo queimado, destruído agora. Restaura, oh Deus, restaura e muda a história dessa vida agora. Ah, Senhor da glória, que a vida abundante do Senhor entre nessa casa agora. Eu oro a Ti e eu agradeço ao Senhor. Em nome de Jesus. Amanhã estamos aí de volta, esperamos vocês em nome de Jesus. Amém?